Atenção! Antes de continuar, subscrevam o canal, deem um gosto a este vídeo e contem-nos nos comentários de onde nos estão a ver. Ele tinha tudo, mas a vida que ele não tinha. Parou para comprar flores para um pedido de casamento e então viu a sua ex com duas meninas gêmeas que se pareciam exatamente com ele. Um encontro inesperado. Adrian Blake sempre tinha vivido de acordo com um plano, calculado, estratégico e impecavelmente programado. Era o garoto de ouro do empreendedorismo tecnológico, um milionário feito a si mesmo antes dos 30 anos e um nome que os investidores não só respeitavam, mas temiam. Todo o seu horário estava planeado ao minuto e hoje não era diferente. Tudo tinha sido preparado, o anel no bolso do seu casaco, a reserva num restaurante privado, o suave discurso de proposta que tinha praticado 2 vezes naquela manhã. À noite, ele supostamente estaria noivo de Verônica, o rosto de uma marca de moda de luxo, e a mulher que todos assumiam ser o par perfeito para um homem como ele. Ele não estava nervoso com o pedido, pelo menos não no sentido tradicional. Ele gostava do controlo. Ele gostava que a vida se alinhasse. Este casamento ia ser o próximo passo lógico, a fusão de 2 vidas perfeitas. Mas ele sentia uma inquietude por baixo da pele enquanto conduzia pela cidade, algo que ele não queria reconhecer. Ele disse a si mesmo que era adrenalina, excitação, apenas nervosismo. A floricultura em que ele parou não estava no seu itinerário. Ele passou por acaso por uma pequena loja encaixada entre uma padaria e uma velha livraria, com um letreiro torto que dizia Ashblumen Company. A loja não tinha nada de especial por fora, um pouco desgastada nas bordas, como o tipo de lugar que não tinha mudado em anos. Ele quase continuou a conduzir, mas no último segundo algo o atraiu. Talvez ele quisesse os lírios, talvez ele quisesse uma pausa da perfeição, talvez ele só precisasse de um momento para respirar. Quando ele entrou, a campainha sobre a porta tocou, suave e nostálgica. O ar era quente, úmido pelas plantas e cheio da fragrância da terra e do jasmim. Ele mal teve tempo de o assimilar antes de a ver. Ela estava agachada sobre um balde de rosas brancas, o seu cabelo castanho apanhado num coque desarrumado, um lápis enfiado atrás de uma orelha. Ela usava um avental liso salpicado de pólen e terra, e quando ela levantou o olhar, Adrian sentiu o seu pulso parar. Era a Isabela, a sua Isabela, ou pelo menos a mulher que costumava ser. O tempo parou abruptamente. Nos 6 anos desde que eles tinham falado pela última vez, Adrian tinha se convencido de que ela pertencia a outra vida, a uma versão mais jovem e simples de si mesmo. Vê-la agora, tão real, tão perto, desmentiu essa mentira num instante. Os seus olhos encontraram-se com os dele e algo indescritível brilhou neles. Não era surpresa, não era alegria, apenas reconhecimento e depois o piscar de uma parede que se deslizava para o lugar. "Posso ajudá-lo?" Ela perguntou com a voz tranquila, como se eles nunca tivessem sido nada mais do que estranhos. Ele abriu a boca para falar, mas então 2 pequenas vozes ressoaram por trás dela. "Mamã, acabamos com as rosas pequenas." A cabeça de Adrian virou-se automaticamente. 2 meninas pequenas, idênticas em cada traço, espreitaram por trás de um carrinho de flores, cada uma com um pequeno regador. Cabelo louro, olhos azuis, 5, talvez 6 anos. Vestidas com macacões cor-de-rosa a combinar. Bochechas rosadas, olhos brilhantes. Parecia que elas tinham andado a brincar entre pétalas e terra a manhã toda. Elas pareciam-se com ele.
Algo dentro de Adrian dobrou-se. Ele ficou a olhar enquanto as meninas corriam para o lado de Isabela. Ela agachou-se e tocou na testa de cada uma com uma ternura tão natural que lhe tirou o ar dos pulmões. Ela sussurrou-lhes algo, e elas riram antes de saírem a correr para a parte de trás da loja. Adrian não se tinha mexido. O seu coração batia nos seus ouvidos. Os seus pensamentos gritavam uns sobre os outros, a lutar para alcançar o que os seus olhos já tinham confirmado. Elas eram suas. Tinham de ser. A idade batia certo. A semelhança era inegável. Mas ninguém o tinha chamado de pai. Ninguém tinha dito o seu nome. Era como se ele fosse invisível numa vida que devia ter sido em parte sua. «Ainda quer os lírios?» perguntou Isabela com um tom uniforme, mas os seus olhos afiados. Ele piscou, dando-se conta de que não tinha dito uma palavra desde que entrou. Automaticamente, ele assentiu. Ela dirigiu-se ao frigorífico e escolheu um pequeno, mas perfeito, raminho. Envolveu-o em papel castanho e atou-o com um cordel. O tempo todo, ela não lhe perguntou como ele estava. Ela não exigiu uma explicação. Ela não parecia zangada. Ela parecia resoluta. Quando ela lhe entregou o ramo, os seus dedos roçaram-se brevemente. Sentiu-se elétrico e depois desapareceu. Adrian pegou nas flores. Ele pagou sem dizer mais do que um tranquilo obrigado e saiu da loja como um sonâmbulo. Ele entrou no seu carro. O anel no bolso do seu casaco sentia-se mais pesado do que naquela manhã. Ele supostamente devia estar a dirigir-se para Verônica, para o champanhe e para a luz das velas, e ainda assim cuidadosamente preparado. Em vez disso, ele sentou-se no estacionamento de uma floricultura, a olhar para a porta fechada, a sua mente a reproduzir uma imagem em loop. Isabela, rodeada de flores, e duas meninas pequenas com os seus olhos e a sua força. Ele nunca chegou ao jantar. Ele não ligou para Verônica. Ele nem sequer conduziu para casa de imediato. Porque naquele momento, Adrian Blake, o homem que tinha tudo, deu-se conta de que havia uma vida inteira que se tinha perdido e que tinha estado a crescer perfeitamente bem sem ele. A lógica fraturada. Os dias seguintes passaram numa névoa que Adrian não conseguia sacudir. Ele fazia o que tinha de fazer. Reuniões, chamadas com investidores, atualizações de produtos, mas a sua concentração estava fraturada. Os números esbatiam-se nos ecrãs, as vozes desvaneciam-se no ruído de fundo, e cada segundo livre era atormentado pela recordação de Isabela e das gêmeas naquela floricultura. A semelhança não era algo que ele pudesse descartar. Não era apenas nos seus traços. Era na sua energia, nas suas expressões, até na forma dos seus sorrisos. Ele tinha passado toda a sua vida adulta a dominar a arte da lógica, das decisões claras e do pensamento de causa e efeito. Mas agora, ele estava preso a algo completamente fora do seu controle, e o peso disso era sufocante. Ele não tinha contado a ninguém, nem a Verônica, nem ao seu assistente, nem mesmo ao mentor que se tinha tornado um segundo pai para ele. Ele não podia, porque se o dissesse em voz alta, seria real. E ele não estava pronto para essa verdade. Ele tinha se afastado de Isabela anos atrás, a pensar que era o melhor, a pensar que a sua ambição não podia coexistir com o amor. Ele tinha dito a si mesmo que ela merecia alguém melhor, alguém que não estivesse enterrado em prazos e ambição. Mas no fundo, ele sabia que a verdade era mais simples e mais feia. Ele tinha tido medo. Medo do compromisso,
de ser vulnerável, de construir algo que não podia ser gerido através de uma folha de cálculo. Agora ele tinha a prova do que tinha deixado para trás, duas pequenas e inegáveis partes de si mesmo que ele nem sequer sabia que existiam. E o que era pior, Isabela as tinha criado sozinha. Ela tinha o feito sem o contactar, sem pedir um cêntimo, sem o expor publicamente. Não era orgulho, era força, e isso o aterrorizava. Para a sexta-feira, ele já não podia mais. Ele cancelou as suas reuniões matinais, ignorou as mensagens de Verônica e encontrou-se mais uma vez em frente à mesma floricultura. Desta vez, ele não entrou com um guião. Ele não fazia ideia do que ia dizer, apenas que ele não podia ir embora de novo. Isabela levantou o olhar no momento em que a campainha da porta tocou. A sua expressão não mudou. Hoje ela usava um avental diferente, um com um subtil estampado de lavanda, e o seu cabelo estava apanhado numa trança solta que a fazia parecer ainda mais jovem do que ele se lembrava. As meninas não estavam à vista, o que lhe deu uma pequena sensação de alívio. Esta conversa não era algo que elas deviam ouvir. Regressou, ela disse, não com surpresa, mas com uma certa consciência cansada, como se ela soubesse que isto era inevitável. Eu preciso de falar contigo, ele disse em voz baixa. Em privado. Ela o estudou durante um longo momento, como se ponderasse os riscos de reabrir uma porta que ela há muito tempo tinha trancado. Depois ela assentiu em direção à loja de trás. 5 minutos. Eu tenho entregas a chegar em breve. A confissão. A loja de trás era pequena, mas arrumada, cheia de baldes de caules, uma mesa de madeira gasta e o cheiro à vegetação fresca. Isabela fechou a porta atrás deles e encostou-se à parede com os braços cruzados. Ela não lhe ofereceu um assento. Adrian hesitou. Depois ele exalou, a esfregar a nuca. Elas são minhas? Os olhos dela estreitaram-se um pouco, não com malícia, mas com a agudeza de alguém que tinha aguentado demasiado tempo sozinha. Tu queres mesmo começar por aí? Eu tenho de saber. Sim, ela disse simplesmente. Elas são tuas. As palavras atingiram-no como um comboio de mercadorias, embora ele já soubesse. Ainda assim, ouvi-lo era outra coisa. O chão moveu-se por baixo dos seus pés. Elas têm 5 anos? Ele perguntou. Fizeram 5 no mês passado, ela respondeu. Os nomes delas são Clara e Martina. Adrian sentou-se lentamente na borda da mesa, subitamente tonto. Por que é que tu não me disseste? A risada de Isabela foi amarga, tranquila. Dizer-te o quê, Adrian? Que o homem que desapareceu da noite para o dia, que escolheu a sua empresa em vez de um futuro comigo, tinha gerado gêmeas. Tu achas que eu não tentei? Eu tentei. Mas tu não deixaste uma morada para reencaminhamento, tu nem sequer deixaste um adeus. E uma vez que eu me dei conta de que tu tinhas ido embora para sempre, eu tomei uma decisão. Eu não ia perseguir-te para que tu fosses pai, se tu não estavas pronto para o ser. Ele baixou o olhar envergonhado. Eu tive medo. Eu sei. Ela disse suavemente. Mas eu também tive medo. E eu não tive a opção de fugir daquele medo. Eu tive de o carregar, todos os dias, durante a gravidez, durante as noites em que ambas gritavam durante horas, através das contas e da solidão e da dúvida. Eu filo, não porque eu fosse uma heroína, mas porque não havia outra opção. Adrian olhou para ela com a voz mal um sussurro. Eu quero conhecê-las. Isabela não respondeu de imediato. Os seus olhos procuraram no rosto dele como se ela estivesse à procura de algo. A verdade, talvez. Ou o arrependimento. Ou uma mudança. Eu não te vou impedir, ela disse finalmente. Mas não te atrevas a entrar nas vidas delas a menos que tu planeies ficar. Eu não vou deixar que o coração delas seja partido por alguém que só as visita quando lhe convém. Elas ainda não sabem quem tu és. Para elas, tu foste apenas um cliente amável que comprou flores.
Se isto é apenas por culpa ou curiosidade, vai-te embora agora, poupa-lhes isso. Não é isso, disse Adrian, a abanar a cabeça. Eu não sabia, Isabela, mas agora eu sei. E eu não consigo esquecer. Eu quero estar nas vidas delas. Não me importa quanto tempo demore. Eu vou conquistá-lo. Ela não assentiu. Não sorriu. Ela simplesmente o estudou em silêncio. Então a porta abriu-se e duas pequenas caras espreitaram. Mamã, o caminhão da entrega está aqui, anunciou Martina, com as bochechas rosadas por correr. Isabela virou-se para elas. Está bem, eu já vou. As meninas olharam para Adrian com curiosidade, a sentir algo, mas sem dizer nada. Quando elas desapareceram de novo, Adrian levantou-se com as pernas rígidas. Eu vou voltar, ele disse, só se tu quiseres que eu volte. Isabela abriu a porta e passou por ele. Logo se verá, ela disse por cima do ombro. O tempo dirá se tu falas a sério. Adrian saiu da floricultura pela segunda vez em uma semana, mas desta vez algo era diferente. Da primeira vez, ele tinha saído como um estranho. Agora ele era um pai. Ainda não aos olhos delas, mas em verdade. E essa verdade mudaria tudo. Um ritmo de reconstrução. Adrian começou a voltar à floricultura a cada poucos dias, a ter cuidado para não sobrecarregar nem pressionar demasiado. Cada visita era tranquila, deliberada e cheia de uma sensação de esperança cautelosa. Ele não exigia conversas ou explicações. Ele simplesmente aparecia. Às vezes ele comprava um ramo, às vezes ele perguntava sobre certas plantas e outras vezes ele simplesmente se sentava no banco de madeira fora da loja, a beber café e a ver o mundo a passar. Isabela não o recebia com calidez, mas também não o mandava embora. Isso, por si só, sentia-se como um progresso. As gêmeas, Martina e Clara, continuavam sem saber quem ele era realmente, mas a conexão entre eles era inegável. Elas sentiam-se atraídas por ele, e ele por elas, de uma maneira que nem a lógica nem o tempo podiam apagar. Na sua quarta visita, Martina correu para ele com uma coroa de dente de leão que ela tinha feito e insistiu para que ele a pusesse na cabeça, como um rei das flores. Adrian, que uma vez negociou acordos de milhões de dólares sem piscar, encontrou-se agachado na terra a usar com orgulho um torto anel de ervas daninhas feito por uma menina pequena com olhos azuis brilhantes. Clara juntou-se, a declará-lo oficialmente parte do jardim. Aquele momento abriu algo nele que ele não se tinha dado conta de que ainda estava fechado. Isabela observou tudo isto por trás do balcão. O seu olhar demorava mais agora, e embora a sua postura continuasse cautelosa, havia uma suavidade que se insinuava. Adrian não lhe fazia perguntas sobre o passado. Ele sabia que não tinha o direito. Em vez disso, ele começou a aprender sobre o presente, como a Martina adorava pintar flores com os seus dedos, e sempre misturava o roxo e o amarelo, porque faz magia, e como a Clara gostava de alinhar todas as etiquetas das plantas em filas perfeitas, e odiava que a sua irmã movesse até mesmo uma delas. Ele memorizou os seus snacks favoritos, os seus padrões de riso, a forma como ambas enrugavam o nariz quando estavam confusas. Ele recolheu estas peças em silêncio, a valorizar cada nova descoberta como se fossem joias raras. Uma tarde, depois de ajudar as meninas a classificar bulbos de tulipa, Adrian ficou enquanto Isabela fechava a loja. Ela não falou no início, apenas varreu o chão e arrumou o espaço de trabalho. Mas depois ela olhou para ele com uma expressão curiosa. Tu realmente não sabias? Ela disse em voz baixa, mais para si mesma do que para ele. Não, ele respondeu, e eu vou arrepender-me disso para o resto da minha vida. Isabela encostou-se no balcão, com os braços cruzados, o seu rosto indecifrável.
Elas são boas meninas, fortes, amáveis, mas elas nunca tiveram um pai e elas nunca perguntaram por quê. Eu suponho que eu sempre esperei que se eu mantivesse as coisas normais, elas nunca sentiriam o vazio. Adriana aproximou-se com a voz firme, mas entrecortada. Eu não te peço para apagares o que eu perdi. Eu sei que eu não posso simplesmente chegar e compensar 5 anos, mas eu estou aqui agora, e eu não quero ser alguém a quem elas mal conhecem. Ela olhou para o chão por um longo momento, depois olhou para ele. Elas confiam facilmente. É uma das melhores coisas nelas e uma das mais difíceis. Não sejas a razão pela qual elas deixem de acreditar nas pessoas. Eu não serei, disse ele sem hesitar. Naquele fim de semana, Adrian ofereceu-se para ajudar a entregar flores para um casamento. Era um dos eventos mais concorridos do ano da loja, e Isabela estava sobrecarregada com a logística. Ela hesitou no início, relutante em misturá-lo no seu negócio. Mas depois de um momento de deliberação, ela entregou-lhe uma prancheta e uma chave da carrinha. Se tu partires alguma coisa, ela avisou, tu vais pagar o preço completo. Adrian sorriu. Trato feito. O que ela não esperava era que ele se apresentasse, não apenas como um músculo, mas como alguém a quem realmente importava. Ele carregou arranjos como se fossem tesouros frágeis. Ele seguiu a lista de verificação meticulosamente e até encantou a ansiosa mãe da noiva quando uma mudança de última hora causou um breve pânico. Quando eles regressaram tarde naquela noite, exaustos, mas satisfeitos, Isabela olhou para ele de maneira diferente. Não como um fantasma do passado, mas como um homem que tentava de verdade pertencer ao seu presente. As gêmeas estavam a dormir na loja de trás, aninhadas num ninho de cobertores de peluches e livros de colorir. Adrian ajoelhou-se ao lado delas, ajeitando o cobertor de Clara e afastando uma mecha de cabelo da testa de Martina. A visão delas a dormir tão pacificamente, com tanta confiança, fez com que ele chorasse. Ele não tinha a certeza se Isabela se deu conta, mas ela não disse nada. Ela simplesmente ficou por trás dele em silêncio. Quando ele se levantou, ela finalmente perguntou: O que te fez parar naquele dia? Ele piscou. O que tu queres dizer? O dia em que tu entraste aqui. Ela clarificou. Não estava no teu horário, pois não? Tu não pareces o tipo de pessoa que anda a passear por pequenas floriculturas por acidente. Adrian sorriu fracamente. Eu ia a caminho de pedir a minha namorada em casamento. Eu parei para comprar flores, e então eu vi-te. Tudo mudou num segundo. Isabela assimilou isso, a acenar lentamente. É engraçado como a vida funciona. Eu cancelei o jantar. Eu nunca lhe dei o anel, ele admitiu. Pela primeira vez, Isabela não escondeu a sua expressão. Era surpresa, confusão, talvez até um rasto de esperança. Ela desviou o olhar rapidamente. Mas Adrian viu-o, a jornada do amor. Naquela noite, enquanto ele saía da loja e caminhava pela rua tranquila sob o brilho âmbar das luzes da rua, ele deu-se conta de algo profundo. Ele tinha passado a sua vida a perseguir coisas que o faziam sentir-se poderoso. Agora, pela primeira vez, ele estava a perseguir algo que o fazia sentir-se completo. E desta vez, ele não ia fugir. Era uma quente manhã de domingo, quando Adrian chegou à floricultura e encontrou algo diferente à sua espera. A porta da frente estava aberta. A luz do sol entrava a jorros pelas janelas e projetava riscas douradas no chão de madeira, e as risadas ressoavam do jardim traseiro. Ele seguiu o som instintivamente, sem saber se ele era convidado, mas demasiado atraído para se importar. O que ele viu tirou-lhe o fôlego. Martina e Clara estavam agachadas na relva, as suas pequenas mãos cobertas de terra, a plantar cuidadosamente algo em vasos de cerâmica. Isabela estava ajoelhada ao lado delas, o seu cabelo apanhado num rabo de cavalo solto,
as mangas arregaçadas até aos cotovelos, a sorrir suavemente enquanto guiava as mãos delas. Adrian não falou. Ele ficou em silêncio junto à porta, a observá-los aos três na sua tranquila alegria. Sentiu-se como uma janela para uma vida que poderia ter sido sua o tempo todo se ele não tivesse deixado o medo o controlar. Finalmente, Clara o viu e o cumprimentou com entusiasmo. Sr. Adri, quer ajudar-nos a plantar cenouras de fadas? Ele sorriu e entrou no jardim, a agachar-se ao lado delas. Cenouras de fadas, hã? Isso soa a jardinagem de alto nível. São só cenouras normais, sussurrou Martina dramaticamente. Mas nós dizemos que são cenouras de fadas para que cresçam mais rápido. Esse é o segredo. Esse é o... Isabela lançou-lhe um olhar então, algo entre a diversão e o aviso, mas ela não o parou. Durante a hora seguinte, Adrian deixou-se levar pelo ritmo do mundo delas, a cavar terra, a fingir que ouvia as fadas a sussurrar no vento e a ser repreendido por Clara por não espaçar as sementes corretamente. Pela primeira vez em anos, ele não estava a pensar em planos de negócios ou na pressão dos investidores. Ele estava apenas lá, com os joelhos na terra, a risada no peito, rodeado pela família que ele mal estava a começar a entender. Mais tarde naquela tarde, enquanto as meninas dormiam a cesta lá dentro, Isabela serviu a cada um copo de limonada e sentou-se com ele no pequeno banco do pátio. A sua postura estava mais relaxada do que o habitual, a posição dos seus ombros mais solta, mas Adrian ainda podia sentir a distância entre eles. Não era frieza, era precaução. Ela não se estava a proteger a si mesma, ela estava a proteger as suas filhas. Eu tenho andado a pensar, ela disse depois de um longo silêncio, no que realmente significaria deixar-te entrar. Eu não me refiro a uma tarde ou um par de fins de semana por mês. Eu refiro-me realmente a entrar nas vidas delas, no mundo delas, no meu. Adrian assentiu. Os seus dedos a traçar a borda do seu copo. Eu também tenho andado a pensar nisso. Ela virou-se para ele ligeiramente, a sua expressão indecifrável. Eu não preciso do teu dinheiro, Adrian. Eu tenho andado a fazer isto sozinha há 5 anos. Se isto é uma espécie de oferta impulsionada pela culpa para consertar as coisas com um cheque, por favor, não o faças. Não é isso, disse ele com firmeza. Eu sei que eu não posso desfazer o que eu fiz, ou o que eu não fiz. Eu perdi os primeiros passos delas. Eu não estive lá para as noites sem dormir, ou as peças de teatro escolares, ou as febres. Mas eu quero estar aqui agora. Eu quero conhecê-las. Eu quero que elas me conheçam. Isabela desviou o olhar para o jardim. A sua mandíbula ficou tensa por um momento. Tu não podes aparecer e pegar nas partes fáceis. Tu não tens os momentos bonitos e as festas de aniversário se tu não puderes estar aqui para as birras e os deveres de casa e os dias em que tudo corre mal. Eu preciso de saber que se elas se apaixonarem por ti, tu não vais desaparecer. Eu não vou, ele disse. E desta vez não houve hesitação, nem polidez corporativa, nem atuação. Apenas a verdade. Ela ficou em silêncio de novo. Depois assentiu lentamente. Então, vamos devagar. Sem títulos, sem grandes anúncios. Apenas tempo. Durante as semanas seguintes, Adrian tornou-se numa presença habitual. Não só na loja, mas nas vidas delas. Ele ia buscar as meninas ao pré-escolar quando Isabela estava sobrecarregada. Ele aprendeu as rotinas delas, os seus cereais de pequeno almoço favoritos, que Peluche as acompanhava para todo o lado, a forma exata como a Martina gostava que os seus atacadores fossem atados. Ele descobriu que a Clara tinha medo de tempestades, e ele começou a ligar-lhe durante as noites de chuva apenas para lhe contar histórias até que ela adormecesse. Às vezes era desconfortável e desarrumado e exaustivo, mas era real. Uma noite, enquanto ele limpava depois de fechar, Isabela entregou-lhe um pequeno envelope
com um olhar hesitante. Lá dentro havia um desenho de lápis de cera de 4 bonecos de pau, 2 adultos e 2 crianças, de pé em frente a uma floricultura. Uma das figuras adultas tinha cabelo louro. A Martina fez isso. Ela disse em voz baixa. Ela disse que era a foto da família de verdade dela. Eu não a mandei fazer. Adrian ficou a olhar para o desenho por muito tempo, algo tenso e avassalador a florescer no seu peito. Ele dobrou-o cuidadosamente e guardou-o na sua carteira sem dizer uma palavra. Eles não falaram sobre o futuro depois disso. Ainda não. Eles não usaram palavras como família, ou juntos, ou nós. Mas nos espaços tranquilos, entre as tarefas partilhadas, os boas noites sussurrados e o cheiro à terra quente, eles estavam a construir lentamente algo. Um começo frágil e incerto. E pela primeira vez na sua vida adulta, Adrian não queria correr para a meta. Ele só queria estar lá, em cada passo do caminho. Com uma jornada de redenção tão complexa, achas que Adrian merecia a segunda oportunidade? Partilha a tua opinião nos comentários. A plataforma da redenção. Adrian finalmente tinha encontrado um ritmo, um que já não dependia das reuniões da direção ou dos comunicados de imprensa, mas que fluía com as buscas depois da escola, as entregas da floricultura e as histórias de embalar contadas por telefone quando ele não podia estar lá em pessoa. Os seus dias, uma vez segmentados meticulosamente pelo seu assistente, agora giravam em torno da imprevisibilidade de 2 meninas de 5 anos que podiam transformar uma ida ao supermercado numa aventura ou numa crise emocional. Mas ele adorava. Ele aceitava a desordem, a suavidade que isso tirava dele e a tranquila satisfação de estar presente de uma maneira em que ele nunca tinha estado antes. Isabela tinha começado a confiar mais nele. Não totalmente. Ainda não. Mas o suficiente para o deixar sair com as meninas sozinho. Eles iam juntos ao parque, a um pequeno museu de ciências e até a um espetáculo de marionetes que ele mal sobreviveu, graças ao hábito de Martina de corrigir ruidosamente as marionetes quando elas erravam nos factos sobre os animais. As manhãs eram a sua parte favorita. Às vezes, ele chegava cedo com café para Isabela e muffins para as meninas, e eles sentavam-se no passeio fora da loja antes do dia começar. Clara falava sobre os seus sonhos, sempre cheios de animais e árvores voadoras, enquanto Martina tentava convencer Adrian a investir numa banca de limonada que elas ainda não tinham construído. Ele sorria, assentia e fazia perguntas de acompanhamento. Estas pequenas conversas, fugazes e caóticas, ancoravam-no mais do que qualquer estratégia corporativa. Mas essa paz não durou. Era uma tarde de terça-feira quando tudo esteve prestes a desmoronar-se. Adrian acabava de regressar de uma entrega quando a viu, Verônica, parada fora da floricultura com saltos de 6 polegadas e um casaco de designer, com um aspecto completamente fora do lugar, entre os baldes de tulipas e as caixas de madeira. Ela tinha os braços cruzados, a expressão afiada, e quando ela o viu através do vidro, ela abriu a porta como se fosse dona do edifício. Isabela levantou o olhar do balcão, confusa. Posso ajudá-la? Ela perguntou com cautela. Os olhos de Verônica não se afastaram de Adrian. Eu estou aqui por ele. Adrian congelou. O seu passado e o seu presente acabavam de chocar, e foi barulhento e deslumbrante e desarrumado. Verônica, aqui não, ele disse rapidamente a tentar levá-la para fora, mas ela não se mexeu. Oh, nós vamos fazer isso agora, Adrian, porque eu fui paciente. Eu dei-te espaço, mas tu desapareceste da face da terra.
E agora eu descubro através de um amigo em comum que tu estás a brincar de casinha numa floricultura com a tua ex e os filhos dela. O rosto de Isabela mudou de imediato. Com licença, ela disse com a voz subitamente dura. Verônica virou-se para ela. Tu não sabias. Ele supostamente ia pedir-me em casamento no dia em que ele entrou aqui. Nós estávamos noivos em tudo menos no nome. E agora ele está o quê a fingir ser o pai do ano? Adrian interveio entre elas. Chega, as duas. Isto não é o que parece. A voz de Verônica era fria. Então explica. O maxilar de Isabela estava tão cerrado que ele pensou que poderia partir. Tu estavas noivo? Ela perguntou, a sua voz mal um sussurro. Eu ia pedir em casamento, sim, mas eu não o fiz. Porque eu vi-te a ti. E eu vi-as a elas. Tudo mudou naquele dia, ele disse, desesperado para que ela acreditasse nele. Isabela não respondeu. Ela simplesmente caminhou para a loja de trás, sem dizer outra palavra, a deixar Verônica parada em silêncio e Adrian demasiado atordoado para se mexer. As meninas saíram uns momentos depois a segurar desenhos que elas tinham feito. Martina orgulhosamente mostrou um a Adrian. És tu e nós no jardim zoológico, ela disse alegremente. A expressão de Verônica desmoronou-se quando ela ouviu. Ela olhou para Adrian mais uma vez, com algo amargo nos seus olhos. Depois ela virou-se e foi-se embora sem dizer mais nada, reconstruindo a confiança. Naquela noite, Adrian regressou à loja depois de fechar. Ele bateu à porta de trás como um estranho, sem saber se lhe seria permitido entrar. Isabela respondeu, não zangada, mas cansada. Havia algo mais profundo na sua expressão agora. Não traição, mas desilusão. Tu devias ter me dito, ela disse em voz baixa, com os braços cruzados sobre o peito. Não só sobre ela, sobre tudo. Eu tive medo, ele admitiu. Eu pensei que se eu te contasse tudo demasiado cedo, eu iria estragar tudo. Que se eu te explicasse quão desarrumada a minha vida era, tu irias fechar a porta antes que eu tivesse a oportunidade de consertar as coisas. Isabela sentou-se no velho banco junto à parede de ferramentas. Eu não estou zangada porque tu tinhas outra pessoa. Eu estou zangada porque tu não confiaste em mim o suficiente para ser honesto. Eu confio em ti. Ele disse rapidamente, a sentar-se ao lado dela. Eu ainda estou a aprender a ser honesto. Não só contigo, mas comigo mesmo. Eu pensei que o sucesso significava manter tudo perfeito e polido. Mas a vida não é assim. Tu sabes disso há mais tempo do que eu. Ela não falou durante um tempo. O silêncio prolongou-se e ele não tentou preenchê-lo. As meninas perguntaram para onde tu foste hoje. Ela disse finalmente. Eu disse-lhes que tu tinhas uma reunião. Eu não vou a lado nenhum, ele disse, a menos que tu me peças. Isabela virou-se para ele, com os olhos cansados mas claros. Se tu queres ficar nas nossas vidas, Adrian, tu tens de lhes mostrar que o amor não é algo que vai embora quando as coisas ficam difíceis. Tu tens de lhes mostrar que as pessoas podem ter defeitos e ainda assim ficar. Ele assentiu. Eu vou. Pela primeira vez desde a explosão daquela tarde, ela inclinou-se para ele. Não por completo, não com todo o seu peso, mas o suficiente para que ele pudesse senti-lo. Um sinal de confiança, frágil e real. Ele não tentou beijá-la. Ele não tentou fazer promessas. Ele simplesmente ficou ao lado dela no silêncio, a saber que reconstruir algo real ia requerer tempo, esforço e tudo o que ele tinha para dar. A plataforma da redenção. Adrian não esperava que o perdão chegasse rapidamente, e ele não o pediu. O que ele fez em vez disso foi aparecer. Cada manhã, cada tarde, mesmo quando o ar entre ele e Isabela se sentia demasiado tranquilo, demasiado tenso, ele continuava a vir. Ele regava as plantas, varria os chãos da loja, fazia recados à loja de fornecedores sem que lhe pedissem e deixava café acabado de fazer no balcão
com o pedido habitual dela escrito na tampa, com uma caneta a tremer. As gêmeas o receberam com a mesma alegria sem filtros que elas sempre tinham tido. Mas Isabela tomou o seu tempo. Ele entendeu. A confiança, uma vez quebrada, não era colada com desculpas. Era costurada lentamente através da coerência. Verônica não regressou, mas o dano que ela deixou para trás perdurou. Isabela tinha perguntas que ela não expressava, e Adrian sentia isso na forma como ela se movia à sua volta, com cuidado, deliberadamente, como se estivesse à espera para ver se esta versão dele também se desvaneceria. Mas algo mudou na manhã em que ele chegou cedo e encontrou Isabela sentada sozinha no jardim de trás, envolta num cardigã com o rosto abatido. Ela não o ouviu no início. Quando ela se virou para o olhar, os seus olhos estavam lacrimejantes, mas claros. Elas tiveram um evento escolar ontem, ela disse em voz baixa. Uma pequena exposição de arte. Os pais foram convidados. Eu não te disse porque eu não sabia se tu devias estar lá. Eu pensei que poderia confundi-las. Mas quando eu cheguei lá e eu vi todos os outros miúdos com 2 pais ao lado deles, eu simplesmente, eu não sei, eu senti-me egoísta, como se eu estivesse a esconder algo delas. Adrian sentou-se ao lado dela sem hesitar. Tu estavas a protegê-las. Eu pensei que sim, ela sussurrou. Mas talvez eu estivesse apenas a proteger-me a mim mesma. Ele não respondeu de imediato. O ar cheirava a terra úmida e a lavanda. Isabela, eu quero estar lá. Não apenas para as coisas divertidas, para as coisas difíceis também. Eu quero que elas saibam que elas não estão meio amadas. Eu quero que tu também saibas. Os olhos dela procuraram no rosto dele por um momento, como se ela estivesse a testar a sinceridade por trás das suas palavras. Depois ela assentiu levemente e, pela primeira vez, o convidou para algo que importava. Na semana seguinte, ela reencaminhou-lhe o calendário escolar das meninas e o convidou para a sua próxima reunião de pais e professores. Ele chegou cedo, com uma camisa que Martina tinha escolhido para ele porque era da cor dos mirtilos, e ele sentou-se numa cadeira demasiado pequena para ele, a ouvir atentamente enquanto a professora falava de como a Clara já lia a um nível de 2º ano, e a Martina tinha uma imaginação inesgotável. Depois, as meninas desenharam uma foto de felicitações para elas mesmas e o fizeram pendurá-la no seu carro. Mas Adrian não se contentava em apenas estar presente. Ele queria retribuir de uma maneira maior, para provar que ele tinha crescido não só como pai, mas como homem. Uma noite, muito depois de a loja ter fechado, ele ficou acordado a desenhar uma ideia que ele não tinha conseguido sacudir. Ele recordou que Isabela lhe tinha contado uma vez o quão difícil tinha sido encontrar fornecedores acessíveis e o quão complicado era gerir o inventário enquanto também criava gêmeas. Ele pensou noutras pequenas empresas, especialmente nas geridas por pais solteiros, e deu-se conta de que talvez ele pudesse construir algo útil. Não uma startup para impressionar os investidores ou ganhar cobertura da imprensa, mas sim uma plataforma que tornasse a vida mais fácil para pessoas como Isabela. Ele pediu alguns favores, reuniu uma pequena equipa de engenheiros e designers em quem ele confiava e passou as noites no espaço de trabalho partilhado a dar vida à ideia. Seria uma plataforma de logística e encomendas adaptada a pequenas floriculturas independentes e negócios de artesãos locais, a simplificar as cadeias de fornecimento, a ajudar a gerir as encomendas e até a criar um mercado para que as pessoas promovessem os seus serviços. Ele não contou a Isabela de imediato. Ele queria construir algo real antes de lhe oferecer. Semanas depois, quando o primeiro protótipo estava online e os testes iniciais funcionavam, ele o levou numa tarde tranquila à loja.
Ela estava a organizar uma exposição para o mercado do fim de semana e ele esperou até que as meninas tivessem ido para a cama na loja de trás. Eu tenho andado a trabalhar em algo, ele disse, a colocar o seu portátil no balcão. Não é só para ti, mas tu foste a razão pela qual começou. Isabela mostrou-se cética, mas curiosa, enquanto ele lhe explicava a plataforma a mostrar-lhe as características, o mapa de fornecedores, as sugestões de preços automáticas e o painel de histórico de encomendas. Ela ficou em silêncio. Quando ele terminou, ela não falou durante muito tempo. Tu construíste isto para pessoas como eu? Ele assentiu. Eu construí-o porque eu vi o quão duro tu trabalhavas, e eu dei-me conta de quantas pessoas provavelmente lutam da mesma maneira. Não é perfeito, mas é um começo. Se tu quiseres, eu adoraria que a tua loja fosse a primeira a usá-lo. Então ela sorriu. Não totalmente, não por completo, mas de uma maneira que o fez sentir como se ele acabasse de superar outro muro invisível. Eu vou tentar, ela disse, sem promessas. É tudo o que eu peço. A família cresce. Naquela noite, enquanto ele recolhia as suas coisas e se virava para ir embora, Isabela o chamou pelo seu nome. Ele virou-se com as sobrancelhas arqueadas. Tu estás a fazer um bom trabalho, ela disse suavemente. E aquela simples frase significou mais do que qualquer aprovação que ele tivesse recebido de salas de direção ou de multimilionários. Não era validação. Era confiança a crescer, lentamente. Por fim, Adrian nunca tinha se dado conta de quanto espaço o amor podia ocupar numa vida, até que ele começou a preencher todos os pequenos e tranquilos lugares da sua. Não era barulhento ou dramático como ele costumava imaginar que o romance seria. Era suave, tecido nas rotinas diárias. Na forma como Martina puxava a sua manga quando ela queria ajuda para atar os sapatos. Em como Clara insistia para que ele fosse o que lesse a história de embalar, porque ela gostava das vozes que ele lhes dava aos personagens. Estava na forma como Isabela lentamente começou a dizer nós em vez de eu, quando ela falava da loja. E em como ela já não hesitava em lhe enviar uma mensagem de texto quando ela precisava de ajuda. Eles tinham criado um ritmo, não só na logística, mas em algo mais profundo. Um acordo tácito de que eles estavam a construir algo frágil, mas digno de ser protegido. Isabela tinha aceite incluir oficialmente a floricultura na plataforma de Adrian, e as mudanças foram imediatas. Ela pôde reduzir os custos dos seus fornecedores em quase 30%. Ela começou a receber entregas no dia seguinte e até começou a oferecer arranjos florais por subscrição, algo que ela sempre tinha querido tentar, mas nunca tinha tido os recursos. Ela ainda não dava a Adrian todo o crédito. Ela era teimosa e orgulhosa, e ele o respeitava. Mas ele podia ver que ela estava orgulhosa dele. Estava na forma como ela o olhava quando ela pensava que ele não se apercebia, ou na forma como ela roçava os seus dedos contra o seu ombro ao passar por ele na loja. As meninas continuaram a florescer. Elas tinham começado a fazer mais perguntas, curiosas, cuidadosas. Por que é que o Sr. Adri vinha sempre? Ele ficava para jantar de novo? Ele podia ir à escola e conhecer os amigos delas? Foi Isabela quem finalmente as sentou e lhes disse, com Adrian ao seu lado, que ele era mais do que um amigo, que ele era o pai delas. A palavra não pesou da forma como ele pensava que poderia. Não provocou raiva ou confusão. Veio com olhos muito abertos e sentimentos silenciosos, e Clara, sempre a mais ousada das duas, simplesmente subiu para o seu colo e lhe perguntou se isso significava que agora ele tinha de vir a todas as festas de aniversário para sempre. Ele riu e disse que sim. E ela disse, ótimo, porque nós vamos fazer-te uma coroa da próxima vez. Foi uma das noites mais felizes da sua vida. Mas também foi o começo de algo mais pesado,
uma responsabilidade que agora tinha um nome: pai. Não só a verdade biológica que ele tinha estado a evitar durante meses, mas o significado completo dela. Alguém que aparecia, sempre. Alguém que não partia promessas. Alguém que ficava quando as coisas ficavam difíceis. Adrian sabia disso e isso o aterrorizava. A primeira prova real chegou quando Martina ficou doente. Não era gripe ou uma constipação, mas sim uma febre repentina, inexplicável, que não baixava. Isabela a levou para a sala de emergências depois de uma longa noite a ver a sua temperatura subir, e Adrian se juntou a eles lá em 20 minutos, tendo deixado tudo o que ele estava a fazer. Não foi grave no final, apenas um vírus. Mas sentado junto à pequena cama de hospital de Martina, a segurar a sua mão úmida enquanto ela dormia, Adrian deu-se conta de quão indefesa a paternidade podia ser. Ele não podia consertar. Ele não podia negociar com isso, ou racionalizar com isso, ou superá-lo. Tudo o que ele podia fazer era estar lá. E ele esteve. Durante cada minuto. Cada hora. A enfermeira que entrou pela manhã os confundiu com um casal casado. Isabela a corrigiu suavemente, mas algo passou entre eles depois. Não era tensão. Algo mais parecido com a curiosidade. Uma pergunta que ambos não estavam totalmente prontos para fazer em voz alta. O futuro forjado. Adrian começou a passar a noite mais frequentemente depois disso. No início era só quando Isabela tinha entregas matinais ou noites de inventário tardias, e depois tornou-se uma parte regular da semana. Ele acordava com o cheiro a café acabado de fazer. Martina já na sala de estar, a ver desenhos animados, Clara aninhada debaixo do seu braço. Sentia-se natural, mas também o fazia mais consciente da persistente fragilidade do que eles tinham. Ele ainda não lhe tinha dito que a amava. Ele não queria dizer as palavras só por dizer. Ele queria que elas significassem algo, mas a cada dia tornava-se mais difícil não as deixar escapar. Num sábado de manhã, enquanto eles se preparavam para o mercado de primavera da cidade, Isabela tropeçou num monte de baldes vazios e caiu com força contra uma prateleira, a cortar o braço. Não foi profundo, mas sangrou o suficiente para precisar de atenção. Adrian apressou-se para o lado dela, as suas mãos a tremer mais do que ele queria admitir, enquanto a ajudava a sentar-se e assegurava uma toalha contra a ferida. Tu estás a sangrar muito, ele murmurou, a tentar manter a calma. Eu estou bem, ela disse com os dentes cerrados, mas o seu rosto tinha ficado pálido. Tu não estás. Ele respondeu, já a tirar o seu telemóvel para ligar para as urgências. Isabela pegou na sua mão. Adrian, olha para mim, eu estou bem. O seu fôlego quebrou-se e os seus olhos encontraram-se. Eu não estou, tu assustaste-me até a morte. A sua mão apertou-se à volta da dela. Eu sei, mas eu ainda estou aqui. Ele não ligou para as urgências. Eles se curaram a si mesmos, sentados um ao lado do outro na loja de trás, com um estojo de primeiros socorros entre eles e o cheiro, a terra no ar. Ela deixou que a sua cabeça descansasse sobre o seu ombro, e ele deixou que o silêncio preenchesse tudo o que eles não diziam. Aquela noite, depois de as meninas adormecerem e a casa estar em silêncio, Adrian encontrou Isabela, parada no alpendre, com o braço ferido enfaixado, o cabelo desarrumado, descalça à luz da lua. Ele aproximou-se por trás e deslizou a sua mão na dela. Tu ainda tens medo? Ela perguntou suavemente. Aterrorizado, ele admitiu, mas não da vida, apenas de a perder. Isabela virou-se para o olhar, a sua expressão suave. Então não o faças. Ele a beijou então, não por paixão, ou pelo momento, ou por impulso, mas por algo real e profundamente conquistado. Não foram fogo de artifício.
Foi mais estável do que isso, como raízes que se assentam na terra a encontrar o seu lugar. E pela primeira vez, Adrian soube que ele já não estava a construir uma vida sozinho. Ele finalmente era parte de algo e ele o protegeria com tudo o que ele tinha. A primavera tornou-se verão, e com isso veio um amolecimento dos espaços entre todos. A loja agora funcionava mais fluidamente do que nunca. Os pedidos eram consistentes. A nova plataforma que Adrian tinha construído estava a ganhar tração com outros negócios locais. E o estresse de Isabela com a logística e as entregas tardias tinha se desvanecido para algo gerível. Mas o que é mais importante? O caos silencioso e diário da vida familiar tinha se transformado em algo completo. Havia risos pelas manhãs, festas de dança na cozinha, noites de filmes sonolentas emaranhadas em cobertores no sofá, e momentos em que Adrian apanhava Isabela a olhar para ele, não com dúvidas ou preocupações, mas com algo quente e sem reservas, como se a confiança finalmente estivesse a deitar raízes. Uma tarde de sexta-feira, eles tiveram um piquenique no parque, depois de as meninas terminarem o seu último dia de jardim de infância. Clara tinha exigido que eles trouxessem balões, e Martina insistiu em muffins, então eles fizeram ambas as coisas. Isabela usava um vestido de verão que Adrian não tinha visto antes. O seu cabelo apanhado com uma fita da mesma cor amarela pálida que o glacê dos muffins. Ela parecia radiante, mesmo depois de lidar com duas meninas entusiasmadas a manhã toda. Adrian nunca tinha estado tão contente em silêncio, deitado na relva, Martina a dormir no seu peito, Clara aninhada no colo de Isabela, o cheiro a sol e a relva por todo o lado. Foi uma dessas raras tardes em que tudo abrandou, e ele sentiu pela primeira vez que ele não estava a perseguir o tempo, mas sim a vivê-lo. Mais tarde naquela noite, depois de as meninas estarem deitadas com promessas de panquecas e desenhos animados pela manhã, Isabela entrou na sala de estar e encontrou Adrian a folhear em silêncio um velho álbum de fotografias que tinha ficado na mesa de centro. Ele estava a olhar para uma fotografia de Isabela de há 6 anos, o seu rosto mais jovem, mais livre, a segurar um recém-nascido envolto numa manta macia cor-de-rosa. Havia lágrimas nos seus olhos quando ele levantou o olhar. "Eu perdi tudo isto", ele disse em voz baixa. "Eu perdi os primeiros risos delas, as primeiras palavras delas. Eu perdi ver-te a tornares-te nesta mulher que construiu um mundo do nada. E não importa o que eu faça agora, eu nunca vou poder recuperar aquele tempo." Isabela sentou-se ao lado dele, a sua mão a roçar na dele. "Tu estás aqui agora. Isso importa mais do que tu pensas." Ele fechou o álbum, virando-se para a olhar por completo. "Eu sei que nós fomos devagar. Eu sei que nós tivemos de desfazer muito dano. Mas, Isabela, eu amo-te. Eu amei-te desde antes mesmo de eu entender o que o amor realmente significava. E eu não quero ser apenas alguém na tua vida. Eu quero ser a tua vida. Toda ela. As partes difíceis, as partes aborrecidas, as partes que te fazem querer gritar e chorar e rir e tudo o resto." Isabela não falou no início. Ela olhou para ele durante um longo momento, como se estivesse a tentar ler algo para lá das palavras. Depois ela inclinou-se e beijou-o suavemente, como se ela tivesse estado à espera do momento certo para soltar tudo o que ela tinha estado a reprimir. Quando eles se separaram, ela sussurrou: "Eu também te amo." Eu tive medo de o dizer. Não porque eu não o sentisse, mas porque eu não queria voltar a perder-te. "Tu não o vais fazer", ele prometeu. "Nunca." Na manhã seguinte, eles levaram as meninas ao mercado dos agricultores juntos, e pela primeira vez, Adrian as apresentou como suas filhas. Não houve hesitação, nem desconforto.
apenas orgulho na sua voz e luz nos olhos delas quando ele disse a palavra Pai. Sentia-se tão natural agora, tão verdadeiro, como se sempre lhe tivesse pertencido e simplesmente lhe tivesse levado demasiado tempo para o reclamar. Semanas depois, num tranquilo domingo, ele levou-os a todos ao jardim botânico nos arredores da cidade. Era o lugar favorito de Isabela, embora ela raramente tivesse tempo para o visitar. As meninas correram à frente a perseguir borboletas, e Adrian levou Isabela a um pequeno miradouro com vista para o lago de lírios. Lá, sem público, sem espetáculo, ele tirou uma pequena caixa de veludo do seu bolso e abriu-a. Eu não te estou a pedir porque é o próximo passo, ele disse. Eu estou a pedir-te porque tu és a primeira pessoa que me fez sentir como se eu estivesse em casa. Tu e as meninas, tu devolveste-me a vida, e eu quero passar o resto dela a construir algo contigo. Nada de mais fugas, nada de mais medo, apenas nós e todos os dias desarrumados e bonitos que nos esperam. Os olhos de Isabela encheram-se de lágrimas enquanto ela assentia. Ela não precisou de grandes palavras. Ela simplesmente disse sim e beijou-o como se falasse a sério. As meninas, ao verem o abraço à distância, correram de volta a gritar. O que é que aconteceu? Vocês encontraram um bicho? E quando Isabela lhes disse que eles iam ser uma família, oficialmente, elas dançaram à volta do miradouro e declararam que era o melhor dia das suas vidas. A boda foi simples, celebrada no jardim de trás da floricultura, com apenas amigos próximos e alguns vizinhos curiosos. Martina e Clara caminharam pelo corredor como meninas das flores, a atirar pétalas com selvagem entusiasmo. E Isabela usou o mesmo vestido de verão que ela tinha usado no piquenique, porque, nas palavras dela, sentiu-se como o começo. Adrian não conseguia parar de sorrir. Não quando ele disse os seus votos, nem quando Isabela disse os seus, nem mesmo quando Martina deixou cair o anel e Clara teve de o tirar da relva, a rir-se o tempo todo. Não havia ilusões de conto de fadas. Não havia promessas de perfeição. Apenas um entendimento partilhado de que eles já tinham andado pelo fogo e ainda assim tinham encontrado o caminho de volta um para o outro. E isso era mais do que suficiente. Adrian uma vez pensou que o sucesso era sobre estatuto, sobre conquistas e dinheiro e reputação, mas de pé naquele jardim, rodeado de pessoas que conheciam a história completa, que tinham visto o pior e ainda assim tinham escolhido fazer parte do melhor. Ele compreendeu que o sucesso real era mais simples, mais profundo e muito mais difícil de ganhar. Era o amor que ficava, a família que te escolhia de volta e uma vida que não precisava de ser perfeita, apenas real. E, finalmente, ele tinha tudo. Interação e chamada para a ação. Olá a todos. Espero que esta história de segundas oportunidades tenha ressoado nos vossos corações. O que acham que foi o momento mais difícil para Isabela? O que teria acontecido se Adrian não tivesse parado naquela floricultura? Se te ha gostado esta história de redenção e amor, não te esqueças de dar um gosto e partilhá-la com os teus amigos. Comenta abaixo com um emoji de coração se acreditas que a família que se escolhe é tão forte como a que se herda. E para não perderes mais narrações inesquecíveis, subscreve.